Casamento às cegas 50 a mais trouxe uma pergunta muito importante que merece a nossa reflexão. Será possível viver um grande amor depois dos 50? Bom, antes de falar das possibilidades, a gente precisa primeiro confrontar as ilusões, principalmente a respeito do tal amor romântico. Já parou para pensar sobre essa fantasia que nos é vendida? E qual é o risco de acreditar nessa fantasia cegamente, principalmente para você, mulher madura, 50 a mais? Nós vamos desmascarar dois mitos que, se não forem questionados, pode esvaziar o seu valor e roubar a sua autonomia. Está preparada para a primeira pergunta incômoda? Sustenta. Vamos juntos. Você precisa de uma metade para se sentir completa? Eu sei que você respondeu, não, Laura, não preciso. E está certo, racionalmente a gente sabe disso. Mas preste atenção, não podemos negligenciar que existe uma dimensão em nós que pensa e considera diferente disso. Porque fomos ensinadas desde sempre a esperar o príncipe encantado, a buscar a alma gêmea, acreditar que por aí, em algum lugar, existe a minha alma gêmea. E se fomos educadas, ensinadas para acreditar nessa história do amor romântico, da alma gêmea, do felizes para sempre, temos um mito para derrubar. O mito da incompletude. Pensa junto comigo. Se o seu valor e a sua felicidade depende de um encaixe externo, o que acontece se esse encaixe não existir? E vou um pouco mais além. O que acontece se, para você buscar o seu lugar no mundo, você precisa antes esperar esse encaixe acontecer? Esse encaixe da alma gêmea chegar para você se sentir completa, plena. Aí eu sei que você está pensando aí, não, Laura, mas eu sei que não preciso disso. Tá, racionalmente nós sabemos, mas eu estou te convidando a trazer à superfície essa dimensão que permanece no nosso radar. Tanto é que a gente vai lá e assiste Casamento às Cegas, imaginando que eles vão encontrar as suas respectivas almas gêmeas, mesmo sendo 50 a mais. Então, mesmo com a maturidade conquistada, nós precisamos observar essa dimensão que permeia a nossa vida, sim, porque ela foi ensinada em tenra idade. A gente foi ensinada desde cedo. Então, é quase como se tivesse nos nossos poros. E precisamos confrontar, porque é uma ilusão. E ilusão não pode reger a nossa vida. Imagina se a sua felicidade depende de um encaixe externo. Você fica refém dessa externalidade. Ou seja, se o amor romântico chegar, se a minha alma chegar, ótimo. Mas se ela não chegar? E isso nos leva a refletir sobre o segundo mito. Lembra que eu falei de dois mitos que a gente precisa derrubar? Então, bora para o segundo mito? Antes de passarmos para o segundo mito, anota aí na sua mente. Não é sobre não querer amar. Não, é sobre não precisar desse amor para você ser quem você é de verdade. O amor, como nos é vendido, é uma soma ou uma subtração do seu ser. Com essa pergunta, a gente reflete sobre o segundo mito, a segunda armadilha, o risco de esvaziar seu próprio valor, porque o amor romântico, ele exige da mulher que ela seja, pelo menos exigente e menos independente, para não intimidar o outro. E a tendência é a gente querer se encaixar no molde. Lembra que no mito inicial nós falamos de buscar um encaixe externo para a gente se sentir completa e plena? Agora, o segundo mito é o contrário. É a gente sempre achar que precisa se encaixar no molde para ser amada. E com isso, a gente
diminui o nosso valor, a nossa existência. O perigo de internalizar essa crença é que, com isso, você acaba diminuindo a sua voz, deixando de se expressar com liberdade, com autenticidade. Você também começa a conter suas conquistas, porque crescer se torna uma ameaça. E, no final das contas, você também contém a sua complexidade, a sua possibilidade de ser uma pessoa com a consciência expandida, que se expressa com liberdade, com autenticidade, com autonomia, sendo você quem é. E isso tudo vai se embotando para ser e se tornar uma mulher, entre muitas aspas, desejável no mercado do amor romântico. Tá bom para você? Ah, Laura, mas a gente já está no nível de maturidade. Eu sei, por isso que eu estou conversando sobre isso com você. Porque é investindo nessa maturidade que a gente cria condições de olhar essa dimensão em nós que continua existindo, ela nunca deixou de existir. Casamento é cedo, é 50 a mais. Trouxe essa pergunta para nós. Será possível um grande amor depois dos 50? Bom, que tipo de amor a gente está falando? O amor real ou o amor romântico? Porque, vamos combinar, amor real não limita. Amor real reconhece e aceita e, e compartilha a vida com autenticidade. E ser a gente precisa aguardar um encaixe, ou precisamos nos moldar para nos encaixarmos? Isso está longe de ser amor real. Então, será mesmo possível o amor depois dos 50? Eu diria para você que o amor é possível em qualquer idade, inclusive depois dos 50, desde que seja amor real e não amor romântico. Então, bora lá para um convite que eu quero te fazer, para você poder ancorar essa nossa conversa em algo que fique registrado para te guiar nessa busca desse amor que todas nós merecemos viver. Pega um papel e pega uma caneta. Escreve no topo da folha 3 pilares da sua própria completude. E embaixo você vai listar 3 qualidades que você já possui e que você precisa valorizar e lembrar delas na tal busca do amor possível, desde que seja o amor real e não o amor romântico. Porque no final das contas, quando você se reconhece, o amor deixa de ser uma muleta e passa a ser uma escolha. E se você quiser avançar nessa jornada de redescoberta, vem para a comunidade Fios de Ser. Lá a gente fala justamente sobre a possibilidade real de amar e ser amada em qualquer idade. Beijo grande no coração.